Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema será Jesus subiu ao céu. E para que possamos fazer o estudo sobre esse tema, iremos fazer a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Na liturgia de hoje, tem tantos ensinamentos, tanta riqueza. Eu vou começar pelo básico. Jesus disse: Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, que não vai na missa, não vê os sacramentos, será condenado. Jesus deu essa ordem, subiu aos céus, e os apóstolos ficaram ali parados. E veio 2 anjos e disse: Homens da Galileia, por que estão aí parados? A igreja não pode ficar parada. A igreja tem que sair para anunciar o Evangelho. E nós temos esse defeito de querer ficar parado, ficar só indo na missa, não anunciar o Evangelho. O Evangelho... Esperando, a volta. Vamos ficar aqui paradinhos esperando a volta de Jesus. E os apóstolos perguntaram: é agora que vai restaurar? Não cabe a vocês, não cabe a gente saber quando Jesus vai voltar. Imagina, isso cabe ao Pai. Imagina a angústia que eles estavam ansiosos para que houvesse essa restauração, que eles nem perceberam que a restauração já estava acontecendo. Sim. Né? O fim dos tempos foi a vida de Jesus, onde Jesus nos anunciou o Evangelho. Então, eles estavam ali achando que ia restaurar o reino de Israel, um reino humano, mas não. A restauração é espiritual. A Nova Jerusalém que desceu do alto, a Igreja Católica. E a Igreja comemora sempre uma liturgia pública, onde todos possam participar. A Ascensão do Senhor, em datas, seria na sexta-feira, mas liturgicamente a Igreja comemora no domingo, assim como Pentecostes, Domingo que vem será a festa de Pentecostes, onde nós vamos comemorar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Não será missa de Pentecostes. Missa de Pentecostes é a missa do Crisma, aonde o Espírito Santo vem sobre aqueles que estão recebendo o sacramento do Crisma. Será uma solenidade. Solenidade. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo sacramental, mas em todos os sacramentos nós recebemos o Espírito Santo. No Crisma serão os dons, na Eucaristia a força para resistir aos pecados mortais. Então, a igreja nos chama a comemorar sempre. E por que sempre repete? Porque, primeiro, nós esquecemos. Então a igreja sempre renova que Cristo está presente na sua igreja. As crianças vão crescendo, vão aprendendo. Os idosos vão esquecendo. E nós temos que permanecer unidos nos sacramentos. Então a igreja nos chama a todo domingo ir na missa, a todo domingo receber o corpo de Cristo, para ter força para se manter na igreja. E tem outro detalhe, Não sei se acontece com você, já acontece comigo.
muitas vezes a liturgia que é lida, tem até algumas vezes que calha da liturgia que é lida durante a semana ser a do domingo. E o que acontece? Quando eu leio durante a semana, eu tenho um entendimento, o meu olhar vai para um lado, aquilo toca no meu coração de uma forma, né? Eu aprendo, eu vejo de uma forma. E quando chega no domingo, às vezes vem por outro lado. Então, como a palavra é viva e eficaz, ela é tão atual, ela se atualiza de uma forma tão milagrosa, né? Porque é de Deus, é vivo, vem de Deus, que eu tenho a plena certeza que a cada ano, nós que já estamos com idade, cada ano é uma coisa diferente. É um amadurecimento na fé. O entendimento é diferente, então por isso que se repete, porque a cada época, o que nós estamos vivendo, a maturidade espiritual que temos, a maturidade, né, da nossa família, a palavra se apresenta de uma forma diferente, ela nos fala de forma diferente. Então, por isso que se repete também, né? E por que os apóstolos ficaram parados? Porque ainda não tinham recebido a força do Espírito Santo, sim, que só vem em Pentecostes. Então, o Espírito Santo veio sobre a igreja, os apóstolos e discípulos reunidos, e o Espírito Santo ensinou aos apóstolos a doutrina católica. A nossa doutrina vem dos apóstolos. Então, se o Espírito Santo inspirou os apóstolos, como é que ele vai nos inspirar? A compreender a doutrina católica. Se nós tivermos um ensinamento diferente, não vem de Cristo, muito menos do Espírito Santo. É a heresia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7, diz: não existe outro evangelho, há somente pessoas que estão confundindo vocês com ensinamentos diferentes, isto é, com heresia. E no versículo 8, São Paulo fala: maldito aquele que anuncia o evangelho diferente. Então nós temos que entender, o que vem do catecismo vem do magistério da Igreja Católica. Quem ensina diferente, esse é um herege. Vem do espírito do mundo, do maligno. E São Paulo repete no versículo 9. Já dissemos antes e agora repetimos: maldito aquele que anuncia um evangelho diferente. E nós não podemos ser cúmplices dos malditos. Por isso que a igreja nos proíbe a frequentar um local de culto que não seja o católico. Por quê? Se existe um só Deus e nós estamos em Cristo na Eucaristia, como é que nós vamos em um outro local de culto que anuncia um Deus diferente, anuncia um Jesus diferente? Não é o nosso. Só existe um Deus. E nós seguimos o que os apóstolos conviveram, foi Jesus, a pessoa de Jesus. Então, ela permanece conosco na Eucaristia. Se nós formos a um outro local onde se tem um culto para um Deus diferente, é idolatria. Por isso que nós só podemos ir na missa ou na adoração eucarística. Numa capela onde não tenha o sacrário, mesmo tendo a gente estar ali na casa de Deus, nós não podemos fazer adoração, porque não tem Jesus Eucarístico presente. Então nós temos que manter isso. Os apóstolos ensinaram e nós temos que nos manter unidos a Deus seguindo os apóstolos, porque na segunda leitura, São Paulo fala: Jesus é a cabeça da igreja, ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a igreja é o seu corpo místico. E para participar da igreja, nós temos que viver nos sacramentos, para estarmos unidos a Deus em seu Filho. E o Espírito Santo é que nos traz as graças de Deus pelos sacramentos. Então, na igreja, nós estamos reunidos. Jesus se faz presente na sua palavra, na Eucaristia, no sacerdote e na Assembleia, o povo de Deus reunido em comunhão dos santos para louvar a Deus na Santa Missa. E aí que as pessoas ficam assim, pensativas, né? Achando que a igreja está acabando,
porque a igreja está enfraquecendo. Gente, vocês já pararam para pensar que há 2000 anos se vem falando a mesma coisa? A essência não muda. Por isso que a igreja, ela nunca será vencida. Primeiro porque ela vem do próprio Deus, né? Ele que fundou. E segundo, que como é fundado por Deus, ela é imutável. Ela pode, ao longo do tempo, ter tido alguma adaptação para melhorar em alguma coisa liturgicamente, mas a sua essência não muda. A essência, aquilo que Cristo ensinou, os ensinamentos de Cristo, não mudaram. Nesses 2000 anos não se tirou uma vírgula, correto? Sim. Então por isso que a gente às vezes, né? Às vezes não, todo o nosso vídeo a gente termina dizendo que nada mudou desde Pentecostes, porque realmente nada mudou desde Pentecostes. Pode ter tido algumas modificações na questão de se modernizar, ou de se adequar, ou de se melhorar, liturgicamente se falando. Mas a essência, que é Cristo, e os ensinamentos que ele deixou são imutáveis. Então não adianta se ter esperanças de que algo vai mudar, porque vai se fazer isso, aquilo outro. Não. Simples assim. Porque Cristo é imutável. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.